Agora o nosso assunto é arte e das vigorosas. Se estivesse viva, Cacilda Becker estaria completando 100 anos de idade. Ela foi um dos nomes mais celebrados do teatro brasileiro. Com ela, o teatro amador ficou em segundo plano, para dar lugar ao teatro profissional no Brasil. Em 1957, ela criou a sua própria companhia de teatro, ao lado do então marido, o ator Valmor Chagas, e da irmã, a atriz Cleide Iácones. Agora, o que impressiona na trajetória da Cacilda é aquela sensação de que a grande dama do teatro brasileiro não poderia fazer outra coisa que não fosse estar nos palcos. Ela sabia incorporar um personagem com um talento daqueles que só contemplam grandes estrelas. Cacilda Becker não era apenas uma atriz de teatro, ela era também dona do palco. A atriz Cacilda Becker era muito magrinha, muito franzina, muito pequenina, mas quando ela entrava no palco, ela se agigantava, brilhava. No começo de carreira, ela recebeu críticas em relação à sua voz, diziam que não era muito potente. E ela tinha consciência disso, ela falava que embora a minha voz seja pequena, mas ela é muito bem exercitada. Ela chegava umas 3 a 4 horas antes de um espetáculo e ela tinha o costume de subir no palco e ficar andando em círculos, passando todo o texto da peça. Daí ela entrava no camarim, se caracterizava, colocava o figurino e quando ela saía do camarim, ninguém podia falar com ela porque ela já tinha entrado no personagem. Quando estiver cansado, eu guio, meu bem. Nunca me canso quando faço o que gosto. Case-se comigo, Lucília, e você vai gostar. Pare com isso. Me faz cócegas. Pare. Este ano marca o centenário da grande dama do teatro brasileiro, como é conhecida até hoje. Cacilda nasceu em Pirassununga, no interior de São Paulo, em 6 de abril de 1921 e começou a atuar quando tinha 20 anos de idade. Ela fez personagens icônicos que marcaram a história do teatro brasileiro, indo da farsa à tragédia, do clássico ao moderno. Ou seja, ela teve uma grande e ampla produção artística durante a sua vida. Ela ajudou também a modernizar o teatro brasileiro. Ela veio de uma época onde o teatro era muito diferente do que nós fazemos hoje, né? Então, ela veio da época dos grandes atores, Procópio Ferreira, Dulcinea de Moraes, lá no começo do século XX, aonde a peça, o espetáculo girava em torno desse ator. E havia poucos ensaios, os outros atores só ficavam meio em volta do ator principal, os cenários eram pintados em tecidos, né? Não havia um pensamento de iluminação, e os atores, eles não sabiam o texto completo, eles recebiam só suas falas e as deixas, né? E ela não gostava disso, ela queria entender o personagem, ela queria entender o espetáculo como um todo, e isso só acontecia quando o espetáculo estreava. E ela participou dessa mudança, principalmente com a criação do TBC, da mudança desse modo de fazer mais antigo de teatro para um modo novo, mais moderno. A trajetória de Cacilda Becker está diretamente ligada ao TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia, companhia que ela ajudou a consagrar. Ela falou que ela só ia trabalhar no TBC se ela fosse contratada, se ela fosse profissionalizada. Então ela passou a ser a primeira atriz profissional do Brasil e a primeira atriz do TBC, participou de vários espetáculos, a maioria dos espetáculos do TBC como protagonista, e marcou história. Foi um grupo que modernizou o teatro brasileiro. Começou em 1948, mas entrou em declínio o grupo em 1955, quando os atores saíram do grupo para montar as suas próprias companhias. Como foi o caso da Cacilda Becker, que ela saiu do TBC e montou o TCB, o Teatro Cacilda Becker. Cacilda encenou 68 peças em quase 30 anos de carreira. Além de 2 filmes, Luz dos Seus Olhos, de 1947, e Floradas na Serra, de 1954. Ela fez personagens icônicos. Um personagem que ficou muito famoso foi o menino pobre de Pega Fogo,
Esse texto francês, ele foi muitas vezes encenado pelo TBC, ele fez muito sucesso, deu projeção a ela, porque ela fazia muito bem, e ela se inspirou na infância que ela teve, difícil, pobre, para fazer esse menino. Esse texto, ele ficou famoso, tão famoso que ele foi para a Europa, eles apresentaram em Paris, tanto que a crítica de lá, que falava que o menino de Pega Fogo não poderia ter outro rosto senão o seu. Ela fez Inês de Castro, quando ela fazia telenovela na TV Bandeirantes, foi um personagem marcante. Ela fez Mary Stuart, quando ela era antagonista e contracenava com a irmã, Clay Diáconis. Ela fez Antígona, que é considerado o principal espetáculo do TBC. Ela fez também Dama das Camélias, Quem Tem Medo de Virginia Woolf. E o último personagem que ela fez, que foi super importante na carreira dela, foi o Estragon de Esperando Godot. Enquanto encenava Esperando Godot, de Samuel Beckett, a atriz teve um AVC e ficou em coma por 38 dias. Morreu jovem, em 14 de junho de 1969, com apenas 48 anos. Ela passou mal no intervalo do primeiro para o segundo ato. Ela entrou no camarim sentindo muita dor de cabeça. O Valmor, num depoimento, falou que ela sempre sentia muita dor de cabeça, sempre tomava muita aspirina. E nesse dia ela tomou mais aspirina ainda. E ele não estava gostando disso. Ela passou mal, ela caiu, ele foi desesperado até a plateia perguntando se havia algum médico no local. Eles chamaram a ambulância, ela foi carregada ainda com o figurino do Estragon por dentro da plateia. E ficou 39 dias hospitalizada e acabou falecendo por conta desse derrame. E nós perdemos uma grande dama. Carlos Drummond de Andrade fez um poema intitulado Atriz, que falava assim: a morte emendou a gramática, morreram Cacilda Becker. Não era uma só, era tantas. Cacilda Becker foi uma diva dos palcos. Deixou um legado de consciência para a classe teatral brasileira e inspiração para gerações de artistas. A radiografia das mentiras, a radiografia das hipocrisias, o retrato da alma. E a sua alma? O que é que você me diz da sua alma? Ela é fantástica, né? Eu li uma biografia da Cacilda e uma das cenas mais emblemáticas para mim é quando ela sai dos palcos carregada ali por entre as poltronas e a plateia. Uma cena incomum para quem assiste um espetáculo. Ela encenava Esperando Godot, de Samuel Beckett, e nos deixava há 52 anos.